Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Amados filhos meus, eu, Jesus, hoje vos abençoo novamente e dou-vos a minha paz. Venho hoje chamar-vos a serdes os altares sempre perfumados, iluminados e santos do meu sagrado coração, onde o meu coração verdadeiramente possa reinar e realizar suas maravilhas de amor nas vossas almas. Sede os altares do meu sagrado coração, sempre perfumados pelas virtudes da bondade, da pureza, do amor, da temperança, da generosidade, da humildade, de modo que o meu sagrado coração venha descansar no vosso coração, possa encontrar muitas flores das mais variadas virtudes para nelas se comprazer. E assim também o vosso coração, exalando suave perfume de todas as virtudes, possa, pela minha graça, espalhar-se para as outras almas, para o mundo inteiro, transformando os meus altares destruídos pela ação do meu inimigo e pelo pecado, e reduzidos a ruínas, em altares novamente perfumados, belos e puros, para assim substituir o fedor do pecado que tomou conta de tantos altares meus e neles novamente recolocar o suave perfume da santidade e das virtudes. Sede os altares do meu sagrado coração, altares sempre iluminados pela luz da oração, da meditação, da procura contínua da minha palavra, da minha vontade, do conhecimento de mim,
para que então a luz dos vossos altares não sejam trevas, mas verdadeiramente lâmpadas ardentes e luminosas que com a sua luz dissipam todas as trevas e enchem o mundo com a luz do meu Espírito Santo, com a luz do verdadeiro conhecimento de mim, que liberta a alma de todo pecado, de toda treva de maldade e ignorância, e faz com que todos, cada vez mais, cresçam e cheguem à salvação que eu ofereço generosamente a todos no meu sagrado coração. Sede os altares do meu coração, sempre belos e puros, sempre precioso e ornado das pedras preciosas mais variadas, das virtudes e principalmente da verdadeira caridade e do amor. Se fordes altares onde a chama do verdadeiro amor, onde os rubis do verdadeiro amor estejam presentes, então o meu coração descerá até o vosso altar, até a vossa alma, entrará nela, habitará convosco, reinará dentro de vós, encherá todo o vosso interior com o fogo do meu divino amor, até vos consumir completamente e fazer nascer em vós e de vós a nova criatura, a criatura santificada, a esposa santificada do divino Cordeiro, a alma ideal, a alma verdadeiramente idônea do meu sagrado coração. Eu quero realizar em vós esta grande obra, mas em muitos de vós não vejo mais que ruínas. Os altares das vossas almas foram arrasados pela ação do pecado e do meu inimigo, o demônio, que vós mesmos consentistes que entrassem dentro de vós. Como é grande a vossa ruína! Os vossos altares não aninham mais que serpentes e escorpiões, que pecados, vício, falsidade e vileza. Eu venho para colocar em fuga, para expulsar estas serpentes e escorpiões de vós e para restaurar a antiga beleza do altar da vossa alma. Venho para fazê-la novamente voltar a ser como era no batismo, pura, e para ainda mais levá-la às maiores alturas da santidade. Para tanto, dai-me o vosso sim, deixai que verdadeiramente a minha graça entre na vossa alma, a renove, a transforme, a purifique e a eleve. Sem a vossa renúncia ao pecado, não posso fazer nada em vós. Não posso salvar vossas almas, por mais que eu queira, porque eu mesmo instituí e decretei que a alma, para salvar-se, tem que renunciar ao pecado e tem que querer a graça. Por isso hoje, renunciai totalmente a vós mesmos, a vossa vontade corrompida, a toda forma de pecado que me ofende e que me separa de vós para sempre, para que então eu possa verdadeiramente realizar as minhas maravilhas em vós e tornar-vos grandes santos. Eu vos amo tanto, vos quero tanto, e o meu amor já vos foi provado e demonstrado 1000 vezes aqui, nestas minhas aparições com a minha mãe, com São José, com os anjos e santos, e eu não me canso de chamar-vos de volta ao meu sagrado coração. Mas apressai a vossa conversão, porque em breve
o meu coração porá fim ao tempo da misericórdia, ao prazo para a conversão do mundo, e então farei com que meu fogo caia de surpresa sobre as vossas casas e sobre as nações, e ai daqueles que em estado de graça não estiverem. Eu vos aviso com antecedência, para que ninguém depois me lance em rosto que eu fui injusto e a ninguém avisei. Vos aviso que verdadeiramente o tempo se esgota e estáis paralisados no apego ao vosso pecado. Renunciai finalmente a tudo, e tudo que é do céu vos será dado. A todos, neste momento, abençoo generosamente, e especialmente a ti, Marcos, o mais ardente dos devotos do meu Sagrado Coração, o servo do meu Sagrado Coração, o templo do meu Sagrado Coração. Amados irmãos meus, eu, Sebastião, servo do Senhor e seu mártir, venho hoje mais uma vez, pela segunda vez, abençoar-vos e dar-vos minha mensagem. Amo-vos com todo o meu coração. Cubro-vos sempre mais com a minha proteção, todos os dias de vossa vida. Venho até vós, para hoje chamar-vos verdadeiramente a serdes cravos de amor pelo Senhor e pela Mãe de Deus. Sede cravos de amor pelo Senhor e pela Mãe de Deus, tornando a vossa vida um grande e perfeito hino de amor a eles, dando a eles o vosso coração, vivendo para honrá-los, obedecê-los e torná-los conhecidos, de modo que, na vossa vida simples e cotidiana, todos possam ver e reconhecer a magnificência do amor do Senhor e da sua Mãe, e assim, todos, atraídos pela suavidade do perfume das vossas virtudes e, ao mesmo tempo, pelo encanto escondido da beleza espiritual da vossa alma, queiram eles também amar a Deus, servi-lo e doarem-se a Ele de todo o coração. Sede cravos de amor, dando ao Senhor todos os dias, amor por amor, tudo por tudo, vida por vida, já que Ele vos deu todo o seu amor e vos deu a sua própria vida, morrendo por vós na cruz. Dai ao Senhor toda a vossa vida, toda a vossa existência, cada um na vocação a que foi chamado, mas amando ao Senhor com todas as vossas forças, com toda a vossa alma, e nada amando fora dele, nem mais do que ele. Assim, a vossa alma, como um cravo perfumado e belo,
verdadeiramente será um sinal do amor de Deus neste mundo e será agradável aos olhos de Deus, porque então a vossa vida provará o vosso amor pelo Senhor, e então Ele se comprazerá convosco e virá habitar em vós. Sede os escravos de amor ao Senhor, dando ao Senhor verdadeiramente a prova de que o amais, renunciando ao pecado, renunciando a vós mesmos, fazendo guerra aos vossos defeitos e aos vossos pecados, e nunca vos conformando em rezardes e viver em paz ao mesmo tempo com o mal dentro de vós, mas então combatendo verdadeiramente o vosso eu corrompido, possais testemunhar a Deus e aos homens que o vosso amor é verdadeiro, que a vossa fé é genuína, e assim, de vós e por meio de vós, a luz do Espírito Santo possa irromper poderosa sobre todos aqueles que jazem nas trevas, para que eles também reconheçam a sua morte espiritual e também, renunciando ao pecado deles e ao mal que está neles, se esforcem por também converterem-se e serem santos. Por fim, vos chamo a uma fé heróica em Deus, uma fé semelhante à que eu tive, um amor a toda a prova, que vos faça aceitar de bom grado as cruzes, os sofrimentos, as dores desta vida, antes de renegar por palavras e por obras ao amor de Jesus. Tende uma fé corajosa, como foi a minha, ao ponto do sacrifício e do martírio, para que então possais um dia habitar comigo naquelas imensas alturas do céu, onde eu estou, num dos lugares em que os anjos que caíram deixaram vazios. Sim, eu sou um dos santos mais supremos do céu, porque muito amei e porque testemunhei meu amor a Jesus com o meu próprio sangue. Vinde, irmãos, segui pela estrada da perfeição espiritual, que de agora em diante o vosso maior e único desejo seja o de vos tornardes grandes santos, pois o que este mundo hoje em dia mais precisa é de verdadeiros santos, que com a palavra e com a vida sejam mais do que falem, sejam mais do que aparentem e verdadeiramente conquistem almas para Deus com a verdadeira e perfeita caridade e com obras nascidas desta caridade. A todos, neste momento, abençoo generosamente, abençoo este lugar que me é tão caro, que me é tão predileto e pelo qual tenho uma especialíssima proteção e cuidado, e abençoo também, especialmente a ti, Marcos, que durante toda a tua vida nunca te esqueceste de mim no meu dia, por mais que estivesse sofrendo ou por mais atarefado que tu estivesses. A ti, que todos os anos acompanhavas minha procissão com devoção e amor no meu dia, abençoo agora generosamente e a todos os meus verdadeiros devotos.
Até breve. Sim, espero. Coração Santo, tu reinarás, tu nosso encanto, sempre serás. Coração Santo, tu reinarás, tu nosso encanto, sempre serás. Hoje veio Jesus e São Sebastião, foi uma surpresa, não sabia que São Sebastião vinha hoje. São Sebastião já veio várias vezes aqui, mas que ele veio dar mensagens, que eu me lembre, hoje foi a segunda vez. Deu uma há bastante tempo atrás, há vários anos atrás, né? E hoje voltou de novo. Pelo menos uma mensagem assim grande e significativa, hoje é a segunda vez, né? Jesus apareceu vestido todo de branco, como Jesus misericordioso. São Sebastião veio vestido também com uma túnica toda branca e tinha no peito uma cruz de luz vermelha, o que queria indicar que ele era mártir, tinha derramado o seu sangue por Jesus. Ele apareceu com a aparência, né, de mais ou menos uns 20 a 25 anos de idade, como da outra vez. Os cabelos castanho, mais ou menos claro, nem tão claro nem tão escuro, e também os olhos dele muito bonitos. Estava muito meigo, estava muito contente, estava muito satisfeito de estar aqui hoje outra vez. E a mesma coisa nosso Senhor. Jesus só ficou um pouco mais sério, quase triste, quando ele começou a falar que os altares das nossas almas estavam em ruínas pelo pecado, porque nós deixamos o pecado, o demônio entrar e estragar a beleza do altar da nossa alma. E é sobre isso que hoje, nessa pequena meditação pós-aparição, eu quero falar. Desde o começo, Nossa Senhora vem dizendo aqui nas suas aparições que nós somos templos de Deus, morada de Deus, altar de Deus, santuário de Deus. E a nossa morada, a morada do nosso coração, o santuário do nosso coração, o altar do nosso coração, deve estar sempre puro e limpo para que Deus possa, então, descer ali e receber as nossas ofertas. O que é um altar? Altar é um lugar onde se oferece algo para alguém, para Deus. Logo, se a nossa alma é chamada altar, com isso, Nossa Senhora, Nosso Senhor querem dizer que a nossa alma é o lugar onde nós devemos ter o encontro com Deus, oferecer a vida, oferecer as nossas boas obras, e ali é onde Deus vai se encontrar conosco para receber
essas nossas boas obras, essas nossas ofertas. Desde o começo da criação do mundo, os altares existem. O primeiro altar que foi feito foi já por Adão, quando foi oferecer a Deus, né, o fruto das suas primeiras colheitas. E logo depois, seus filhos, Abel e Caim, também ergueram altares para oferecerem a Deus as suas respectivas oferendas. Abel era pastor, logo oferecia os seus cordeiros a Deus. Caim, lavrador, oferecia aquilo que ele colhia da terra. Só que houve uma diferença. A oferenda de Abel agradava a Deus, porque Abel era bom, era puro e oferecia a Deus os melhores cordeiros do seu rebanho. Dava a Deus o que tinha de melhor. Caim era mau, tinha uma má índole e oferecia a Deus os piores frutos, os piores dons da sua colheita. Isso fez com que Deus olhasse com agrado para a oferta de Abel e olhasse com desagrado para a oferta de Caim. Caim, ao invés de reconhecer o seu mal, o seu pecado, se corrigir e seguir o exemplo de seu irmão e passar a oferecer a Deus o que de melhor tinha, começou a conceber ódio por seu irmão, porque Deus tinha preferido a ele. Ao invés de ser humilde e dizer, é justo que Deus prefira o meu irmão, porque o meu irmão lhe dá o que ele tem de melhor, ao passo que eu lhe dei o que tinha de pior. Mas não, ele preferiu odiar o seu irmão, e o ódio chegou a tal ponto que um dia ele pegou Abel de traição, armou uma cilada e o matou. Isso nos ensina que não é todo tipo de oferenda das nossas mãos, de oferta, de entrega, que Deus aceita, não. Ele aceita as obras feitas com perfeito amor, dando o melhor de nós mesmos e fazendo aquilo para agradá-lo por amor. Se a nossa oferta é acompanhada de humildade perfeita, de esforço perfeito, de entrega perfeita, de submissão e obediência perfeitas a Deus, então Ele aceita. Se a nossa oferta é feita dando a Deus o que temos de pior, dando a Deus apenas para cumprir um hábito, uma obrigação com Ele, e não pelo verdadeiro desejo de entregar tudo de nós mesmos, o melhor de nós a Ele, Deus rejeita a nossa oferta. E isso vale para as orações e para as boas obras também. Muita gente pensa que basta dar a Deus, oferecer a Deus no final do dia o seu dia, né, que está tudo bem. Muitas vezes, durante o dia, você murmurou, blasfemou, reclamou dos seus problemas, né, pecou ou fez as coisas com má vontade para Deus ou para o próximo também, né, e oferece isso a Deus, achando que Deus vai aceitar isso. Deus não aceita isso. Essas suas obras foram inúteis. Pelo contrário, se tornaram até sacrilégios que vão depor contra você no dia do seu julgamento. Tem gente que, os pais, né, mandam, varre a casa, lava a louça, me ajuda, faz aquilo com uma má vontade horrorosa e depois no fim do dia oferece aquilo a Deus, achando que Deus vai aceitar. Deus vira o rosto para isso. Tem gente que, né, o esposo, a esposa, né, pede algo, precisa de algo, já responde mal, com grosseria, com brutalidade, já assim xinga um monte de nome feio, se impacienta, se ira, né, e depois no fim do dia vai oferecer o dia a Deus,
cheio de obras censuráveis. Tem gente que vai oferecer a Deus o seu dia, mas passou o dia inteiro só tendo maus pensamentos, só pensando em coisa errada, e depois vai oferecer aquilo para Deus. Uma oferta assim, Deus não aceita. Por isso que as nossas obras devem ser verdadeiramente, coerentes com aquilo que a nossa boca fala. Gostei muito do que São Sebastião falou hoje no final da sua mensagem, que o que o mundo mais precisa hoje em dia é de santos que sejam mais do que falem, do que o que falam, que hajam, que sejam verdadeiramente por obras mais do que aquilo que dizem ser. Em outras palavras, precisamos ser santos que verdadeiramente sejam aquilo que com a boca dizem querer. Precisamos agora mais ser do que dizer ser. Chega de dizer, eu quero ser santo, ou eu desejo ser santo. Nós temos que verdadeiramente mostrar santidade com as obras. Chega de dizer quero ser e nunca chegar a ser. E então, agora, os santos, o céu, vem aqui nos chamar a uma santidade por obras, efetiva, de modo que todos que olhem para nós, verdadeiramente vejam em nós quanto é bom servir a Deus, quanto é maravilhoso amar a Deus e o quanto a pessoa que ama a Deus, ela tem dentro de si um tesouro maravilhoso que os que estão no mundo não têm, para que assim eles sintam o desejo de também possuírem esse tesouro maravilhoso que é Deus, que é Jesus, que é o seu amor. Hoje, São Sebastião nos chamou a ser cravos de amor. Todo mundo aqui já viu um cravo, né? Aquela flor meio creme, meio amarelinha, branquinha, né? Com as pétalas assim, tem muitas pétalas, né? O cravo ele é rico em pétalas, todas elas mais fininhas do que as pétalas de rosa, de outras flores, mas tem muita pétala. Ele é abundante em pétala. Tanto que se você for ficar ali com um cravo, né? Bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer, você vai gastar um tempão, né? E então, o cravo é o símbolo, né, de uma flor que é humilde em comparação, é mais simples em comparação com outras flores mais assim nobres, né? Mas ele tem muita pétala, ele é rico, ele é abundante em folhas. Com isso, São Sebastião veio querer nos dizer o quê? Que nós devemos ser flores que externamente, né, embora externamente, almas que embora externamente não demonstrem muito assim notoriedade no mundo, mas que devemos ser ricos em virtudes e possuí-las em abundância nas nossas almas. Nós devemos ter tantas virtudes na nossa alma quanto um cravo tem abundância em pétalas. Todo mundo aqui acho que já percebeu, né? Já sentiu o cheiro do cravo. Ele tem um cheirinho muito característico, né? Que até fortinho, que dá para você distinguir ele no meio de um monte de flores. Com isso, São Sebastião quer dizer que nós devemos ter um perfume forte, concentrado, de virtude, de amor, de verdadeiro desejo de sermos santos e de conduzir os nossos irmãos também à santidade todos os dias. Por fim, ele nos chamou a imitar a sua fé, o seu amor, que chegou ao ponto até do sacrifício, porque não sei se todos conhecem a vida de São Sebastião aqui, já falei muitas vezes, ele viveu por volta ali do último século antes da liberdade que o imperador Constantino deu à igreja.
E agora não me recordo se ele foi martirizado pelo imperador Diocleciano, por Décio ou por Marciano. Foi um deles. São Sebastião era um soldado romano. Ele pertencia ao Império Romano. Mesmo antes da sua conversão, ele já era um jovem muito nobre, tinha nobres sentimentos, tinha muitas virtudes, era muito corajoso, já era uma pessoa de boa vontade. Ele não era uma pessoa cruel, má, pecaminosa. Ele já tinha uma boa índole, uma boa vontade nele. Depois, conheceu, através de algum cristão, a nossa fé católica e se converteu. E os seus companheiros de guarda romana denunciaram ele para o imperador romano. E ele então foi condenado a ser morto a flechadas. Os soldados atiraram as flechas que atingiram o seu corpo, causando uma dor terrível demais para ser descrita. E o abandonaram ali, imaginando que ele estava morto, porque uma das flechadas foi lançada para atingir o coração, só que milagrosamente não atingiu. E então uma cristã, uma senhora muito santa, que geralmente recolhia em segredo o corpo dos cristãos martirizados para dar sepultura a eles, foi de noite, desamarrou São Sebastião da árvore, junto com alguns servos dela, e perceberam então que ele ainda estava vivo, respirava. Então ela levou ele para sua casa, cuidou dele, tratou dos seus ferimentos, até que ele se recuperasse. Era uma senhora muito santa, que diferentemente daquele caso que Santo Afonso conta, de uma mulher também que cuidou de um mártir, mas aí depois os dois começaram, a sentir uma atração, uma tentação um pelo outro, e daí no fim os dois caíram em pecado até perder a fé. Diferentemente daqueles, essa senhora era santa mesmo e cuidou de São Sebastião com muito respeito, com muita caridade, não nutrindo por ele nenhum outro tipo de sentimento desordenado. Só realmente o desejo de cuidar dele. E São Sebastião, quando recuperou a saúde, voltou a si, também soube ter por aquela mulher, um sentimento puro de gratidão, sem mistura de outros sentimentos, desordenados. Quando ele se recuperou, ele, ao invés de fugir para longe para poder salvar a sua vida, decidiu voltar até o imperador e novamente dar testemunho de Jesus diante do imperador, censurar o imperador e chamar o imperador à conversão. Alguns poderiam pensar: nossa, mas que louco, ele deveria fugir para salvar a sua vida. Pois é, mas São Sebastião sabia, por uma revelação interior, que o destino dele era dar testemunho diante do imperador, porque muitos que estavam ali presentes na hora iriam ouvir as suas palavras inspiradas pelo Espírito Santo, seriam tocados pela graça e seriam convertidos. Então não era para ele se esconder, era para ele testemunhar. E ele sabia que isso iria custar a vida dele de novo, mas ele estava disposto a dá-la quantas vezes Jesus precisasse. E ele foi, deu testemunho. O imperador ficou muito impressionado quando viu ele vivo, ali dando testemunho de Jesus mais uma vez e censurando os erros dele, os pecados dele, a sua crueldade, a perseguição que ele fazia a Jesus, a Nossa Senhora, aos católicos, aos cristãos. Muitas pessoas que estavam ouvindo o testemunho dele, vendo aquelas palavras tão inspiradas, aquele testemunho tão bem dado, tão iluminado, acabaram por se convencer
da veracidade da fé católica e se converter à fé católica. Sebastião tinha triunfado, ele conseguiu verdadeiramente converter centenas de pessoas de uma só vez, com as suas palavras inflamadas no fogo do Espírito Santo, para Deus. Só que isso lhe custou a vida de novo, porque o imperador, ao invés de, cheio de soberba, e de obstinação, ao invés de se converter, preferiu se irar, se revoltar e se vingar em São Sebastião. E foi por isso que ele ordenou que São Sebastião primeiro fosse flagelado e depois completamente fosse degolado e o seu corpo fosse jogado numa vala comum dos criminosos de Roma. Foi então que aquela mesma senhora que havia recolhido o corpo dele anteriormente, o recolheu e o levou para as catacumbas de Roma. Se eu não me engano, parece que o corpo dele está na mesma catacumba que leva o seu nome em Roma, a catacumba de São Sebastião, que também é muito visitada e onde tem muitos outros mártires também sepultados ali ao longo do tempo, São Sebastião, ele morreu jovem, foi um jovem puro, foi um jovem que rezava muito, amava muito a Deus, amava muito a Nossa Senhora, foi um jovem corajoso, não teve medo de perder a própria vida, se fosse o caso, para testemunhar a sua fé em Jesus e preferiu antes perder a vida que ofender por palavras e obras a Jesus, que trair o amor dele. E ele nos ensina, portanto, que a nossa fé deve ser igual, ardente, corajosa, profunda, firme e destemida. Ele também é muito invocado contra os acidentes com flechas, com tiros, contra violências, assaltos e etc. Também é muito invocado muitas vezes contra as pestes e as grandes tempestades. Quando eu conheci a vida de São Sebastião a primeira vez, em 1993, fiquei encantado por ele, porque eu já tinha visto, obviamente, alguma imagem de São Sebastião em algum lugar, mas nunca entendia por que ele estava amarrado naquela árvore com aquelas flechas, E quando eu descobri a beleza de São Sebastião, eu me encantei por ele de uma maneira que eu nunca mais consegui me separar dele. Passei a rezar a ele todos os dias, a pedir que ele aumentasse a minha fé, que ele fortalecesse a minha fé, que me desse uma fé forte, que quando viesse o sofrimento, quando viesse a doença, a perda de alguma coisa, alguma perda na minha vida, que eu não vacilasse na minha fé, que ele também me desse a coragem de dar testemunho em público das mensagens de Nossa Senhora, de tudo que ela me ensinava, de tudo que ela me dizia de Deus, sem vergonha nenhuma de realmente dizer que eu seguia Jesus, que eu seguia Nossa Senhora. Por isso, cada vez antes de fazer cenáculo, de dar uma palestra, eu sempre me dirigia a ele e pedia a ele que me desse uma fé corajosa como a dele. Muitas vezes, quando eu era ameaçado por pessoas, porque eu estava fazendo cenáculos, divulgando as mensagens, enfim, convertendo as pessoas, e o demônio suscitava pessoas para me perseguirem e virem contra mim, eu sempre pedia a São Sebastião que me desse uma fé forte para não tremer diante dos maus. E se fosse preciso até eu apanhar ou morrer por causa da minha fé, que ele me desse forças. E ele sempre me deu. E foi por isso que eu nunca vacilei, nem me paralisei, nem desanimei diante de nada, de nenhuma contrariedade que tivesse vindo contra mim. Nunca perdi minha fé, nunca. E isso eu devo graças a São Sebastião. Nunca traiu o amor de Deus, de Nossa Senhora. Graças a ele, graças aos outros santos também a quem eu sempre pedia
seu valioso auxílio. E desde então, quando conheci São Sebastião, todo ano, no dia 20 de janeiro, dia dele, eu sempre me lembrava dele, fazia sua memória, rezava muito e ia na procissão dele, porque aqui na cidade tem a capela, a igreja do Avareí, que é dedicada a São Sebastião. Então eu sempre ia lá, todo ano na procissão, até quando eu pude, né? Depois também quando eu vi, quando o povo daí dessa cidade rejeitou, né, definitivamente as aparições e o Espírito Santo se retirou do meio deles, aí eu não fui mais, né? Mas até então eu fui, e todos os anos sempre prestei, né, a minha homenagem, a minha fidelidade, a minha gratidão e o meu amor também a São Sebastião. Ele, como disse hoje, é um dos santos mais excelsos que tem no céu. Foi colocado num dos lugares que os anjos maus que caíram deixaram vazio. Isso mostra que São Sebastião pode muito junto de Deus, junto de Nossa Senhora, para nos ajudar na nossa conversão, na nossa salvação, na nossa santificação. Vamos recorrer a Ele. E amanhã também, que é dia de Santa Inês, vamos recorrer a ela. Eu gosto tanto de Santa Inês que um dos sinos do nosso carrilhão aqui eu fiz questão de dedicar a ela. Essa menina romana de apenas 13 anos de idade, que conheceu, né, a fé católica encontrando-se com algum cristão em Roma, teve em tão pouca idade uma coragem e uma fé extraordinária que muitos adultos não tiveram. Ela era belíssima, dizem que era de uma beleza verdadeiramente estonteante. E o filho do prefeito de Roma, encantado pela beleza dela, queria se casar com ela. Mas Inês já tinha feito votos de virgindade a Jesus e de consagração total a Jesus. Ela queria ser só de Jesus e de ninguém mais. E então ela disse, né, ao moço que pretendia sua mão, que ela não podia se casar com ele, porque ela já tinha um outro esposo. E quando ele quis saber quem era esse esposo, ela disse que era Jesus, o Deus dos cristãos. E então ele, furioso, denunciou Inês ao imperador romano. Este interrogou a moça, como tantos outros imperadores fizeram com Santa Luzia, com Santa Bárbara, com outros mártires, e ela também foi interrogada e testemunhou corajosamente a sua fé em Cristo, em Nossa Senhora, e o seu desejo de permanecer fiel a Jesus até o fim nos votos que havia feito. O prefeito, então, furioso, mandou que ela fosse levada para um prostíbulo, para ali ela ser abusada, violada por centenas de homens. Ela foi arrastada até lá, mas um anjo desceu do céu, e assim que um moço tentou simplesmente olhar para ela com desejo, o anjo já o feriu e ele caiu morto aos pés de Santa Inês. Os pais do jovem que estava ali pediram a ela que trouxesse seu filho de volta da morte. Ela então rezou e ele ressuscitou. Mas isso não bastou para que o imperador cedesse. Por fim, ele mandou que ela fosse jogada numa grande fogueira para ser queimada viva. Mas o anjo que aguardava fez com que as chamas se espalhassem pelos lados, queimassem os carrascos, e ela não foi sequer tocada. O anjo, e também conta-se, né, que ela foi colocada nua nas chamas para ser queimada. E então o cabelo dela milagrosamente cresceu até ficar comprido como um manto para cobrir totalmente o seu corpo, e assim a sua nudez, a sua pureza não ser vista, não ser profanada. Por fim, o anjo a recobriu com uma túnica alvíssima, mas mesmo assim o imperador
não se converteu e por fim ordenou que ela fosse decapitada, e assim Santa Inês subiu ao céu gloriosamente com a palma do martírio. Existe uma basílica onde ela, na Via Nomentana, onde ela foi martirizada, e uma outra igreja na Piazza Navona. Essa eu conheci quando eu fui em Roma. Conheci pelo menos por fora, porque estava fechada na hora em que eu fui. Mas na Piazza Navona, que é uma basílica muito bonita e que é onde, se não me engano, todos os anos no dia de amanhã, são bentos, paramentos, né, litúrgicos dos religiosos e sacerdotes, feitos com a lã dos carneiros, né, que são oferecidos a Santa Inês, né, porque Inês vem do latim agnes, e em italiano agnese, que quer dizer cordeiro. E de fato, Santa Inês foi um cordeiro inocente e puro, de bondade, de santidade, de amor, de castidade, de pureza, de virgindade e vida, completamente consagrada a Jesus. E ela é um modelo para os jovens, é uma das padroeiras da juventude, protetoras da pureza, protetora das meninas, né? E também protetora dos vocacionados, dos que são chamados a consagrar toda a sua vida a Deus na vida religiosa de pobreza, castidade e obediência. Que Santa Inês, que São Sebastião e todos os santos nos ajudem a crescer na santidade. Agora que se aproxima o aniversário das aparições no dia 7 de fevereiro, para que nós possamos dar para Deus, para nossa Mãe do Céu, uma perfeita conversão, um coração verdadeiramente decidido pela santidade, para que verdadeiramente todo o nosso ser, toda a nossa alma se transforme num sinal vivo da sua presença no meio do mundo. E como Jesus disse, né? O tempo está acabando. O tempo que eu dou para a conversão do mundo está se esgotando. Convertei-vos sem demora. E como disse São José no domingo passado, né? Renunciai a todo pecado, renunciai a todo mal, ou do contrário, eu vos abandonarei. E São Geraldo, nas suas mensagens de terça-feira, toda terça-feira agora ele está vindo, dando mensagem. A dessa terça agora eu nem publiquei ainda, porque eu não tive tempo, mas essa semana eu ponho na internet, faço os folhetinhos também para vocês, se der. São Geraldo tem nos dito, né, que assim como todas as quedas no pecado começaram porque a alma descurou da oração, esfriou na oração, diminuiu a oração, assim também todas as conversões não aconteceram porque a pessoa não fez a renúncia do pecado. Ela quer continuar mantendo naquela parte secreta do seu coração aquela coisa, aquele pecado. E como Jesus disse à vidente Lucy da França, eu lhes pedi que me entregassem aquele pecado, aquela coisa que estava na sua parte secreta, mas eles me rejeitaram, me repeliram e por causa daquilo se afastaram do seu Deus. Perderam a graça e o amor do seu Deus. Enquanto nós não fizermos essa renúncia, Deus não poderá realizar nada na nossa vida, nada, porque como Ele mesmo disse hoje, Ele decretou que para que a pessoa seja salva, para que a pessoa receba a ajuda dEle, a pessoa tem que renunciar ao pecado e ela tem que querer a graça. Então, vamos renunciar a todo mal que está dentro de nós, procurar as coisas do céu, né? E deixar então que a graça nos transforme, ok?
Então, não se esqueçam, dia 7 de fevereiro, grande aniversário das aparições aqui, 9 horas da manhã. Dia 10, aniversário de nascimento de São José. Dia 12, terça-feira, festa da Sagrada Face, é terça-feira de carnaval. Nós já vamos emendar tudo, né? Então vai ser aquela festança, você não pode faltar, porque vão ser graças sobre graças, vai ser realmente uma chuva de graças naqueles dias aqui. E para aqueles que desejam, têm vocação, querem ser escravos de amor, na nossa ordem religiosa aqui no santuário, no dia 16 de fevereiro, sábado, antes das 500 Ave-Marias, à 1h da tarde, aqueles que quiserem poderão estar aqui para a primeira reunião, onde eu vou passar algum material para lerem, meditarem e estudarem, para começarem uma preparação para uma possível, consagração aqui na Ordem de Nossa Senhora, ok? 16 de fevereiro, dia de Nossa Senhora do Desterro, 1h da tarde, antes das 500 Ave-Marias, aqui na capela. Quem pode vir? Quem já tem 18 anos, quem tem vocação para ser religioso e tem verdadeiramente o interesse, de conhecer melhor a ordem religiosa de Nossa Senhora aqui, a vida consagrada, o que Nossa Senhora quer de um consagrado, como a vida de um consagrado aqui nesta ordem religiosa, Então eu vou passar os escritos dos santos que eu tenho, explicando, sobre a vida religiosa, qual a finalidade, o que Deus quer do religioso, como que o religioso se prepara, e também como que uma pessoa, que é inclinada, à oração, a dar sua vida a Deus, reconhece, se tem vocação, se não tem, o que é que a move, se é só o desejo humano, se é a fuga de alguma coisa, ou se é verdadeiramente o desejo de consagrar sua vida toda a Deus, servi-lo em pobreza, castidade, obediência e amor perfeitos. Nenhum bicho de 7 cabeças, viu? Porque nos escritos dos santos, eles vão mostrar lá, não o que o religioso já tem que ser para ser religioso, mas sim o que ele deverá ser, trilhando a vida religiosa. Claro que os santos também explicam que a pessoa, para entrar numa ordem religiosa, ela tem que ter uma base, Então, ou seja, ela não pode ser dada ao pecado, ela não pode ser viciada, ela não pode ter uma vida desregrada, ela não pode ter desequilíbrios mentais, psicológicos, Porque senão ela vai transformar a vida da comunidade num furacão, Então, tem que ter uma base. Então lá explica tudo isso, mas nenhum bicho de 7 cabeças, Santo Afonso, outros santos, São João Crisóstomo vão explicando muito, com muito amor, muito carinho, muita paciência também, O que o religioso deve ser, os meios também pelos quais ele vai chegar àquela perfeição, de santidade espiritual que Deus quer, e todos os meios assim que mais ou menos Nossa Senhora ao longo dos anos aqui também já nos ensinou. E vão falar muito belamente, principalmente Santo Afonso, fala muito belamente da extraordinariedade da vida religiosa, do bem inestimável que é ser consagrado a Deus, da distinção única, do privilégio único que é ser um consagrado a Deus, de como a vida da alma religiosa é muito mais perfeita do que a vida dos seculares, o que não quer dizer que Deus não goste dos seculares, e nem que não existam santos entre os seculares, as pessoas que vivem no mundo, existe também, tem como ser santo, mas a vida dos religiosos, aos olhos de Deus, é mais perfeita, tanto é,
que é verdadeiramente o segmento perfeito de Cristo, como dos 12 apóstolos. E lá os santos vão falar muito sobre isso, né? Vão falar principalmente que a santidade do bom religioso dista da santidade do simples fiel, tanto quanto o céu está longe da terra. Mas veja bem, do bom religioso. Porque a vida do mau religioso é muito pior que a do leigo, do mau leigo que está no mundo. É 1000 vezes pior. E o castigo também será 1000 vezes maior. Então, os santos dizem, né, que o religioso tem que ser ou santo ou nada. Ou tudo ou nada. Então, é uma vida maravilhosa. Jesus faz lá promessas, né, maravilhosas para aqueles que deixam tudo por amor a Ele. Então, no dia 16 de fevereiro, eu vou fazer um primeiro encontrozinho, né, para poder passar alguns desses escritos dos santos para meditarem, rezarem, né, e irem pensando, né, de acordo com tudo que está ali, né, sobre a vocação, a beleza da vida religiosa, a sublimidade disso, né, e também, é claro, né, a seriedade com a qual a vida religiosa tem que ser levada, né, as renúncias que têm que ser feitas antes e tudo mais. Então, vai ser muito bom, eu acho. Vai ser um comecinho, e aí devagarinho, né, o barco vai andando. Como diz aquela música lá, né, que eu gosto muito, não são os grandes tufões que empurram os galeões aos barcos, são as mansas brisas que nos fazem velejar. Então, não é verdade? Né? Um tufão vira o barco, né? Afunda o barco. O vento mansinho é aquele que toca o barco à vela e ele vai. Quando vê, está lá em alto mar já. Então, nós vamos fazendo assim, né? E tudo vai ficando claro também para todo mundo. Muito bem, minha gente. Hoje, São Sebastião vai voltar de noite, mais uma vez. Já me avisou. Vou pedir de novo por todos vocês e quero que saibam que toda terça-feira, quando São Geraldo me aparece, vem a mim e fala comigo, eu me lembro de vocês, eu peço por todos vocês, tá bom? E vocês podem ter a certeza de que a ação de São Geraldo na vida de vocês vai ser muito notada daqui para frente, porque ele prometeu isso. E a todo momento, nós três aqui estamos rezando por vocês, estou continuamente oferecendo todas as orações e o merecimento dos filmes, das coisas que eu faço para Nossa Senhora, tudo na intenção de vocês. Hoje, não falei nenhuma vez da minha cara Santa Luzia, nem cantei para ela, mas não é porque eu esfriei com ela não, viu? É só porque hoje era dia de São Sebastião, então, né, hoje Santa Luzia virou os holofotes, tudo para ele, né? Mas ela continua muito perto, muito próxima, continuo recebendo tantas graças dela que, olha, não consigo nem contar para vocês. Recentemente recebi uma outra, que numa outra ocasião vou contar, e que alegria saber. Essa semana uma pessoa lá na internet me mandou uma mensagem dizendo assim, que tinha assistido o filme Sede Santo 6, que se apaixonou por Santa Luzia, que de agora em diante não conseguia mais viver sem Santa Luzia, que Santa Luzia fazia agora parte da vida dela, da caminhada dela rumo ao céu, e que ela não imaginava que Santa Luzia era assim tão bela, tão maravilhosa. E me agradeceu pelo filme. Aí eu falei assim, nossa, essas palavras, né, que você está me dizendo, muito me animam a continuar tornando Santa Luzia mais conhecida e amada, porque conhecer Santa Luzia é se apaixonar por ela certamente. E quem se apaixona por ela, se apaixona por Deus, por Nossa Senhora, que a fizeram assim tão santa, né? Então vamos em frente, dando a conhecer esses filmes para todo mundo, colocando na caixinha do correio, mandando lá na internet para todo mundo, porque o que o mundo mais precisa é desses faróis luminosos de santidade
que são os santos. Amém. Que a paz dos Sagrados Corações Unidos de Jesus, Maria e José desça sobre nós e continue conosco para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.